Bom, pessoal, no vídeo de hoje iremos abordar o assunto vibrações, com enfoque especial em implicação de matrizes determinantes de sistemas lineares. A nossa equipe é composta por Gabriel de Almeida Amaral, Gabriel Oliveira Ramos e Rafael do Reis Araújo. Vamos aos conceitos básicos de vibração. Chama-se vibração a qualquer movimento periódico ou não de um corpo, sistema de corpos interligados, em torno de uma posição de equilíbrio. São exemplos de vibrações o movimento de uma corda dedilhada, explicitado na imagem A, o experimento da placa de Chladni, mostrado na figura B, o balançar de um pêndulo, a torcida pulando na arquibancada, o vento atuando em uma ponte, etc. Bom, quero falar um pouco sobre esse experimento B, que é bastante interessante. Aqui temos uma placa vibratória, que pode vibrar diferentes frequências, e nessa placa é jogada areia. De acordo com a frequência que a placa vai ter, que vai mudando, essa areia vai obtendo diferentes formatos e desenhos, como podemos ver aqui nas figuras. Bom, agora eu vou falar do vibrômetro, que é usado para medir vibrações. Os vibrômetros, mostrados aqui na figura A, são aparelhos empregues para medir vibrações e oscilações em muitas máquinas, instalações e estruturas. A medição proporciona os seguintes parâmetros: aceleração da vibração, velocidade de vibração e variação de vibração. Desta forma, caracteriza as vibrações com precisão. O seu funcionamento consiste em um artefato semelhante a uma agulha, mostrado aqui, altamente sensível, que é colocado em contato com o corpo na qual se quer obter o padrão de vibração. O próprio aparelho é configurado de modo a não levar em conta a vibração da pessoa na qual manuseia o instrumento, visando proporcionar uma leitura da vibração com alto grau de precisão. Vibrações livres e forçadas. Se é um sistema, mesmo após uma perturbação inicial, continuar a vibrar por conta própria, a vibração resultante é chamada de vibração livre. Um exemplo desse tipo de vibração é a vibração de um pêndulo simples que permanece em movimento oscilatório sem que nenhum efeito externo intervenha, mostrado aqui na figura A. Isso quer dizer o quê? Se eu pegasse esse pêndulo, trouxesse até aqui e soltasse ele ia produzir esse movimento aqui. Bom, se nenhum efeito externo intervisse nesse movimento oscilatório do pêndulo, ele continuaria a oscilar infinitamente. Mas como a resistência do ar aqui, terá um momento que ele irá parar. Bom, por outro lado, se um sistema estiver sujeito a uma força externa, a vibração resultante é conhecida como vibração forçada. Um exemplo desse tipo de vibração é um conjunto de pessoas dançando sobre o mezânino de uma boate, demonstrado na figura B aqui. Bom, esse tipo de vibração é bastante simples, Temos um conjunto de pessoas aqui que produz uma força externa sobre essa estrutura. Se essa vibração será conhecida como vibração forçada. Frequência de oscilação e frequência circular. Chama a frequência de oscilação simplesmente frequência, denotado por F, ao número de ciclos por unidade de tempo. Assim, temos aqui a expressão da frequência, sendo que ômega aqui é a frequência circular, que é a velocidade angular do movimento cíclico. F é a medida em ciclos por segundo, que também é conhecida como Hertz, enquanto ômega, que é a frequência circular, é medida em radianos por segundo. Frequência natural e ressonância. Se um sistema continuar a vibrar por si próprio, mesmo após a perturbação inicial e sem ação de forças externas, a oscilação do sistema é denominada de frequência natural.
Estudar esse tipo de frequência é importante, pois caso haja uma fonte externa excitatória, como o vento, por exemplo, pode ocorrer a amplificação da vibração, podendo ocasionar o colapso da estrutura. Esse fenômeno em particular é chamado de ressonância. Foi esse efeito devido excitado pelo vento, a ressonância, que ocasionou a queda da ponte Tacoma Narrows, construída em 1940 sob o Estreito de Tacoma, nos Estados Unidos. Aqui está essa ponte que desabou devido ao vento que vibrou com a frequência muito parecida com a frequência natural da ponte. Essa frequência foi, no caso, construtiva e amplificou a frequência da ponte. Ela não suportou e veio ao colapso, mostrado aqui na figura. Bom, agora vamos falar um pouco de matrizes. A matriz de massa M da estrutura é uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, e simétrica, em que a matriz é igual a suas transpostas, onde os elementos em MJ serão dados pela força de inércia desenvolvida na direção I, ou seja, na direção horizontal, devido a uma aceleração na direção J, ou seja, na direção vertical. Já a matriz de rigidez K da estrutura é uma matriz quadrada e simétrica, da mesma forma da matriz de massa, onde os elementos K e J serão dados pela força de inércia no nó I, ou seja, no nó que é a junção de duas estruturas, no nó I, que é o nó horizontal, para que se tenha um deslocamento unitário na direção J, ou seja, na direção vertical. Bom, aqui temos os dois exemplos de matriz de massa, aqui, que iremos falar um pouco adiante, e também um outro exemplo aqui de matriz de rigidez, que também iremos falar adiante. Expressão matricial do modo de vibração num sistema dinâmico. Para o caso de uma estrutura, como a ponte, um pórtico, etc., tem-se que a expressão matricial do modo de vibração que descreve tal estrutura é dado por... Temos aqui a expressão onde K é a matriz de rigidez, ômega n, aqui, nesse caso está ao quadrado, é a velocidade angular n, m, aqui, é a matriz de massa, e φn, aqui, que estamos interessados em calcular no problema que iremos abordar adiante, ou seja, isso aqui, é o modo de vibração natural n. Vamos lá, aplicação de sistemas lineares e determinantes. Vamos considerar um pórtico de 3 pavimentos com vigas, mostrado aqui na figura. Aqui. Nele estão indicados a massa de cada nível e os coeficientes de rigidez de cada ponto do pórtico. Bom, aqui estão a massa, né? Nesse caso aqui é 1000, 1 vezes K, que K no caso é 10 a terceira, então é 1000. Essa unidade aqui, Newton, vezes segundo ao quadrado sobre metro, é igual a quilograma. Se desenvolvesse isso, daria quilograma. Não ficou muito bom, mas... Bom, aqui 1000 kg, esse nível do pórtico. Aqui é 1500 kg. E aqui é 2000 kg. Já nesse lado aqui temos os coeficientes de rigidez em cada ponto do pórtico. Nesse caso aqui, pessoal, isso aqui representa a vibração atuando no nó 1. Nesse caso, o coeficiente de rigidez para o nó 1 será esse valor aqui, 600. No nó 2 será menos 600. E para o nó 3 será 0. Nesse caso aqui, a vibração já está atuando no nó 2 aqui. E os coeficientes de rigidez vão mudar. Agora o do nó 1 vai para menos 600. Para o nó 2 vai para menos 1800. Para o nó 13, portanto, vai para menos 1200. E por fim, a vibração está agora atuando no nó 3 aqui. E de novo, os coeficientes de rigidez de cada nó vão mudar.
Nesse caso do K1 vai ficar nulo aqui. No K1 não, desculpa, no nó 1 vai ficar nulo, coeficiente de rigidez. No nó 2 vai ficar menos 1200. E no nó 3 vai ficar 3000. Bom, com isso, será possível determinar os modos de vibração do pórtico. Vamos lá. Desta forma, para determinar os modos de vibração, deve-se escrever a matriz de massa M aqui e a matriz de rigidez K aqui. Bom, ele nada mais pegou aqueles valores que... Deixa eu mostrar de novo aqui na imagem anterior. Esses valores aqui de 1000, 1500 e 2000 kg. E transformou em matriz de massa. E esses valores aqui dos coeficientes de rigidez, de acordo com onde está atuando a vibração, ele transformou isso aqui em uma matriz, como se fosse assim. E está explicitado na outra figura, aqui que eu abordei anteriormente. Aqui é a matriz de rigidez K. Nesse caso ele botou 600 de evidência, né? Se multiplicasse voltaria a ser o que era aquilo antes. E aqui é a matriz de massa. Assim, a expressão matricial, aquela que eu abordei anteriormente, aqui, pode ser escrita como... aqui está ela. Se eu pegasse esse K aqui, jogasse aqui, pegasse essa matriz M, jogasse aqui e resolvesse esse sistema, obteria essa matriz aqui. E no caso ele botou 600 aqui de novo em evidência, né, para simplificar os cálculos, e ele adicionou esse termo B aqui, que seria aqui que o B é velocidade angular ao quadrado n sobre 600. E esse B nada mais é do que uma maneira de evitar trabalhar com frações, que é para simplificar os cálculos, né? Bom, os modos de vibração do pórtico serão obtidos fazendo o determinante daquela matriz anterior. Deixa eu mostrar ela de novo. O determinante dessa matriz aqui igual a zero. Aí vamos obter um passo para obter o modo de vibração. Voltamos aqui. Bom, os modos de vibração do pórtico são obtidos fazendo o determinante daquela matriz anterior igual a zero. Desta forma, desenvolvendo o determinante aqui anterior e simplificando, obtém-se esse polinômio aqui de terceiro grau, no qual já calculei as raízes com a ajuda do programa Scilab, na qual as raízes serão essas daqui, ó. B1 será isso, B2 será isso, B3 será isso. Mas como B é aquela maneira de evitar frações, é isso aqui, segue que as frequências circulares serão em radiano por segundo. Bom, se eu pegar o B1, colocar aqui nesse lugar de B, eu vou achar, né, se fazendo esses cálculos, ômega 1, nesse caso aqui. Se eu pegar B2 e B3, da mesma forma, eu colocar aqui e resolver esses cálculos, eu vou obter ômega 2, frequência circular 2 e frequência circular 3 aqui. Agora resta encontrar os modos de vibração. Para tanto, basta resolver o sistema linear homogêneo, esse sistema aqui, que é a expressão matricial, né, que relaciona o modo de vibração, que é esse aqui, ó, φ, que estamos interessados em calcular. Considerando os valores de ômega n encontrados, aquele ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Né? Bom, primeiro modo de vibração. Para ômega 1 igual a 14,52 radiano por segundo, colocando, vamos obter essa matriz aqui, ó. Essa matriz vai ser isso aqui, jogando aqueles valores da matriz de rigidez, esse caso aqui, esse ômega 1 vai vir para cá, vai ser elevado ao quadrado, e a matriz de massa M também aqui. Fazemos isso tudo, obteremos isso aqui, o qual a solução é esse caso aqui, ó, essa matriz coluna aqui. Aqui é modo de vibração, né? Essa matriz relaciona o modo de vibração e obtemos esse resultado aqui.
Bom, pessoal, aquela solução anterior, essa solução aqui está correta pelo fato, vamos ver aqui, pelo fato dela aqui, ela é esse ponto aqui representado, esse ponto A, aqui, esse ponto A, está na interseção dos planos do sistema, né, que compôs ela. Então aquela solução está correta. Bom, para o segundo modo de vibração, vai ser muito similar, calculado igual ao modo de vibração. Bom, de forma análoga para ômega 2 igual a 31.4 radianos por segundo, encontra-se essa solução aqui. Um modo de vibração negativo, como é o caso de φ 12, esse caso aqui, que está negativo, significa que para uma vibração com velocidade angular, essa velocidade aqui, né? Velocidade angular 31.4 radianos por segundo, a estrutura terá um deslocamento para a esquerda pelo fato do nó da direita ser menos suscetível a se deslocar que o nó da esquerda durante essa vibração. Bom, o que isso quer dizer? Temos aqui, por exemplo, o pórtico. Vamos apresentar rapidamente aqui. Bom, vamos ter uma vibração aqui, né, de acordo com essa velocidade angular. Bom, para o nó 1, de acordo com essa velocidade angular, terá um deslocamento para a esquerda, pelo fato desse nó aqui da esquerda ser menos suscetível a se deslocar que o nó da direita. Por isso, ele terá um deslocamento para a esquerda. De forma análoga, esses valores aqui da modo de vibração deles positivos, porque esse nó da direita é menos suscetível a se deslocar, não, é mais suscetível a se deslocar para a direita do que o nó da esquerda, devido a essa velocidade angular, de acordo com essa velocidade angular. Do mesmo modo para esse, como é que se diz, esse nível do pórtico aqui, que vai se deslocar para a direita, né? Porque tá, o modo de vibração aqui deu positivo. Porque esse nó da direita aqui é mais suscetível a se deslocar de acordo com essa velocidade angular do que o nó da esquerda. Bom, e o terceiro modo de vibração, de forma análoga para ômega 3 igual a 46.10 radianos, aquele que a gente calculou anteriormente, encontra-se essa solução aqui. Da mesma forma, deu negativo pelo mesmo fato que está nessa observação aqui. Bom, o gráfico da região espacial para o segundo modo de vibração. Vemos que aquela solução está correta por causa desse ponto A aqui, tá amarelo, ele aqui, que é a solução do sistema linear, ser a interseção entre os planos, entre os gráficos, né, os planos, no caso. E de forma análoga vamos ter aqui o terceiro modo de vibração, que o ponto A também aqui mostrado aqui, está correta aquela solução, porque esse ponto é a interseção entre os planos, né? Bom, e por fim, temos aquele conjunto de solução aqui, 1, 0.6486 e por aí, e aí por diante. Estamos visualizando aqui como o pórtico irá vibrar. Para ômega 1 igual a 14.52 radiano por segundo, obteremos esse modo de vibração aqui. Radiano por segundo, esqueci de botar. Radiano por segundo. Teremos esse modo de vibração aqui, de acordo com essa velocidade angular da vibração. Bom, para ômega 2, que é a velocidade angular, que encontramos no cálculo anterior de 34
0,04 radianos. Desculpa, não está saindo aqui. Radiano por segundo. Obteremos esse modo de vibração. E aqui, aquela caso, né, que eu expliquei anteriormente, que deu negativo aqui, porque esse nó da esquerda é mais suscetível a se deslocar que o nó da direita quando esse nível vibra com a velocidade de 34,04 radianos por segundo. E por fim, ficou apertado aqui, de uma velocidade angular de, deixa eu ver aqui, de 46,10 radianos por segundo, obteremos esse modo de vibração aqui do pórtico, né? E de novo, deu negativo aqui, ou seja, deslocamento para a esquerda, porque esse nó da esquerda é mais suscetível a se deslocar que o nó da direita quando esse nível vibra com essa velocidade angular aqui, a velocidade e frequência angular, né? Com essa frequência angular de 46,10 radianos por segundo. Bom, e chegamos ao fim do trabalho, né? Aqui as referências do Halliday, que pegamos alguns conceitos de vibração. Aqui esse artigo, que é uma dissertação de mestrado, que nos baseamos para desenvolver o problema, né, do pórtico. E a Wikipedia, aqui também pegamos alguns conceitos de vibração. Bom, então é isso. Então é isso, né? Chegamos ao fim do trabalho.